O presidente Lula está na Argentina. Ele foi lá tratar de assuntos comerciais e econômicos, principalmente. Mas ele aproveitou para se encontrar com as mães e avós da Praça de Maio. Antes de viajar para o país vizinho, Lula foi no sábado em Roraima. Ele foi lá ver de perto o que está acontecendo com o povo Yanomami. Podem parecer visitas absolutamente distintas em propósito e simbolismo. Só que elas não poderiam estar mais interligadas. E tem uma palavra áspera que une os dois eventos: genocídio. Eu quero falar desse assunto com vocês. Cá entre nós, quero não, eu preciso. Porque o jornalismo tem, entre outras, essa função, a de coletar as informações e ir fazendo conexões, como num ponto cruz de contexto. É o que a gente faz no meio. Aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, nas newsletters. E é o que as assinaturas premium nos permitem fazer cada vez mais. Assine, são só R$ 9,90 por mês. Eu assisti tardiamente ao filme Argentina 1985. Você já assistiu? Se não, assista, está no Prime Video. Ele retrata o julgamento dos nove militares que ocuparam postos de comando na ditadura dos nossos irmãos. E mostra como foi difícil construir o clima para que as punições pudessem ser sequer aventadas. Mas o experiente promotor Júlio Strassera, acompanhado do jovem Luiz Moreno Ocampo, e uma equipe mais jovem ainda, compreenderam qual seria a estratégia mais eficaz de provar que aqueles comandantes não só sabiam das atrocidades cometidas nos porões, como eram responsáveis por elas. O jeito era coletar depoimentos e evidências de que as barbaridades aconteciam de forma similar e disseminada por todo o país. Essa unidade no sadismo comprovaria que havia um direcionamento nesse sentido, um comando, uma mentalidade. E talvez sem imaginar essa consequência, a cada novo depoimento sobre as torturas indizíveis que as vítimas sofreram, a opinião pública, mesmo a mais resistente, foi em boa parte se convertendo para o lado de Strassera e Ocampo. Na peça de acusação, Strassera fala que, muito além daqueles 709 casos que estavam sendo julgados ali, o que a ditadura militar havia empreendido tinha sido o maior genocídio que registra a jovem história do nosso país. Aspas dele. Eles não foram acusados formalmente de genocídio, os comandantes, mas a palavra estava ali, porque ela era capaz de encapsular todos os crimes cometidos por aqueles homens e dar a gravidade necessária para que eles fossem devidamente punidos. Bom, no caso dos Yanomamis, que estão morrendo de inanição no Brasil, não se trata de encapsular nada. Esse termo pontiagudo do genocídio tem aplicação literal. A lei de 1956 define literalmente genocídio assim: quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, mata ou causa lesão grave à integridade física de membros desse grupo, ou submete intencionalmente esse grupo a condições que podem destruir, total ou parcialmente, esse grupo, impede novos nascimentos nesse grupo ou transfere crianças desse para outros grupos. É exatamente o que está acontecendo com os Yanomamis. As fotos holocausticas de corpos desnutridos, de adultos e crianças, já seriam prova irrefutável. Mas há muito mais evidências de que se está praticando um extermínio deliberado desse e de outros povos indígenas, por um projeto, um comando, uma mentalidade. Os ativistas de direitos humanos ligados à causa indígena vêm gritando há muito tempo. E a imprensa, tanto a independente quanto a tradicional, tem dado atenção a esses gritos em alguma medida. É notório que ainda foi pouco, porque mesmo assim a gente se pegou completamente surpreso, de sobressalto mesmo, com o tamanho da tragédia, de quinta para cá. E é por isso que a ida de Lula pessoalmente ali tem tanta relevância, joga a luz de um jeito que manchete de jornal nenhum consegue.
muda o tom da conversa. Mas vamos dar uma olhada no que se sabe sobre o caso até aqui e notem como realmente não foi falta de notícias sobre o que estava acontecendo. Começando por 2 exemplos de grandes veículos. Em setembro de 2020, o colunista Guilherme Amado, ainda no Globo, revelou que Damares Alves, a ministra dos Direitos Humanos, negou, no auge da pandemia, enviar água potável, materiais de limpeza e higiene, leitos de UTI, ventiladores pulmonares e materiais informativos sobre a Covid para os indígenas. Em 10 de maio de 2021, a Folha deu na capa uma foto tão chocante quanto qualquer outra de uma criança definhando. E em dezembro daquele ano, o G1 deu. Ainda em junho de 2021, o pessoal do Repórter Brasil mostrou para quem era vendido o ouro extraído no garimpo ilegal, em terras do povo Yanomami. E 4 meses depois, veio a notícia de que 2 crianças tinham sido sugadas por uma draga dos garimpeiros, morreram. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, recém-criado, 570 crianças Yanomami morreram por contaminação por mercúrio, desnutrição e fome, devido ao impacto das atividades de garimpo ilegal na região. Em junho de 2022, quando Bruno Pereira e Dom Phillips foram brutalmente assassinados, foi noticiado que em 2019 o Bruno havia sido demitido de um cargo de chefia da FUNAI por participar de uma operação contra garimpeiros. E em 2019 mesmo já se falava em mais de 20 mil garimpeiros ilegais só nas terras Yanomami. Esse sentimento de como que ninguém sabia ou não deu atenção passa pelo fato de que é parte do método da extrema-direita deixar a gente tão assoberbado o tempo inteiro, tão assombrado, que ou a gente passa a ignorar, esquecer certas coisas, ou se acostuma a elas. O ultraje cansa. Mas não é momento para cansaço, para esquecimento, é hora de muita atenção. E de ter bem claro que em 2 anos, uma entidade de defesa do povo indígena enviou nada menos que 21 ofícios a diferentes órgãos públicos, como Exército, FUNAI, Polícia Federal e Ministério Público Federal, sobre, aspas, conflitos sangrentos que, no limite, podem atingir a proporção de genocídio. E foi ignorada. Também é a chance de entender que o ex-presidente nunca sequer disfarçou seu desejo de exterminar indígenas e sua ligação com garimpeiros. Ainda pré-candidato em 2017, ele disse claramente que havia sido garimpeiro na década de 80, ilegalmente, já que não tinha registro no órgão responsável por esse controle, e que ainda praticava o garimpo de vez em quando. Abre aspas, o garimpo é um negócio que está no sangue das pessoas. Resgataram também um projeto de lei de quando ele era deputado, para extinguir a demarcação das terras indígenas do povo Yanomami, lá em 1992. Não bastasse ele ter no sangue o garimpo ilegal, é parte da cultura militar essa do extermínio de indígenas. E eu vou me ater só à história muito recente, tá? A Comissão Nacional da Verdade concluiu que ao menos 8.350 indígenas foram mortos na ditadura. E esse número, como todos do período, é certamente subnotificado. O tipo de atrocidade sofrida. Aviões chegaram a atirar brinquedos contaminados com vírus de sarampo, varíola e gripe para exterminar povos inteiros que estavam no caminho de garimpeiros, seringueiros, madeireiros. Aí, com o fim da ditadura, não só esses militares não foram punidos, mas foi preciso dar uma ocupação a eles. E cuidar da Amazônia parecia nobre o suficiente, condizente com a ideia de se proteger fronteiras e tal. Um deles chegou a afirmar em um livro que os Yanomamis sequer existiam. Era uma invenção de uma jornalista gringa. E em 2018 chega ao poder um capitão garimpeiro que une todas as pontas, ocupa a FUNAI de militares e como projeto, não por descuido ou acidente, mas como projeto, eles empreendem o genocídio do povo Yanomami e de outros povos indígenas. A gente chamava o ex-presidente de genocida, com razão,
pelos absurdos cometidos por ele durante a gestão da pandemia, que incluem privação de oxigênio para doentes, recusa em comprar vacina que poderia salvar milhares de vidas. A CPI juntou provas disso tudo e talvez esses crimes ainda sejam punidos. Está na mão dessa PGR igualmente criminosa e do Supremo. Mas no caso dos indígenas não carece de CPI, não. Está tudo documentado, pronto para ser coletado, processado e julgado. Às vezes parece até forçação de barra, né? Coisa de conspiracionista para associar essas coisas todas, ou de chapa branca, porque a gente só está falando dos crimes do ex-presidente. Não é isso, não. Eu queria muito falar de outras coisas, discutir BNDES financiando obra em outro país, ou os nomes questionáveis desse ou daquele ministro, os erros e acertos que certamente vão ser cometidos por esse governo novo. Mas não é hora de esquecer, de anistiar, de acomodar interesses em nome de pacificação dos militares. No fim da nossa ditadura, o Brasil fez uma escolha pela anistia, por seguir adiante sem punir os torturadores, os assassinos. Agora, uma primeira ação civil pública, conseguiu impor uma multa a alguns deles, à sociedade brasileira. Uma vitória, mas algo ali, no varejinho, né? Faz 3 semanas a gente teve uma tentativa de golpe de Estado por uma parte das forças de segurança e das forças armadas aliadas ao bolsonarismo. As barbaridades e os crimes cometidos pelo governo anterior vão vir à tona com força e com provas. Lula já deu sinais de que na frente do golpismo ele está disposto a criar o clima político para que a justiça faça o seu trabalho. Na frente do genocídio, o caso dos Yanomamis também faz esse papel de tornar quase impossível não haver alguém responsável, processado e punido. A ida de Lula a Roraima muda o patamar da conversa. Os delirantes golpistas podem dizer, como os americanos fazem com as vítimas de massacres em escolas, que são atores contratados ou que são famintos importados da Venezuela. Mas não é o Brasil todo que está em delírio. Cá entre nós, é hora de quem não está em delírio exigir que os militares golpistas e os civis e militares genocidas sejam presos. Talvez seja a nossa última chance.